também que vivemos, que causa perplexidade, tensão, preocupação em todos nós. Mas, sobretudo, nós temos paz porque cremos no Senhor. Porque somos um povo que confia em Deus. E como colocamos de proposta nessa noite, tratar sobre o livro de Apocalipse, e a razão não é nenhuma questão sensacionalista em relação ao livro de Apocalipse, é simplesmente porque muitas perguntas têm sido feitas em cima do livro de Apocalipse, e também há muita postagem, há muita colocação sendo feita sobre o livro de Apocalipse por aí. Então é necessário expressar aqui o que nós entendemos desse livro da Escritura Sagrada. É necessário aqui fazer uma exposição desse livro, e isso alimenta a nossa fé, isso norteia a nossa fé. Em primeiro lugar, a razão para expor Apocalipse aqui, podemos dizer que é o fato de que ele é um livro escrito em um momento de crise na vida da igreja. Ano 95, quando Jesus traz essas revelações, quando Jesus aparece a João na ilha de Patmos e traz essas revelações a João, é um momento crítico para a vida da igreja. Há uma crise fortíssima, cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, problemas internos estão sendo vivenciados pela igreja por causa das heresias, dos escândalos. Satanás tanto atua com pressão de fora para dentro na igreja, como também atua por infiltração, espalhando heresias, colocando falsos mestres no meio da igreja, disseminando brigas, divisões, contendas, e a igreja tem problemas internos e externos. João, que é o último apóstolo vivo, está exilado numa ilha, está separado, está confinado, isolado da igreja, para não influenciar a igreja com a verdadeira doutrina. E esta é uma ação de Satanás querendo privar a igreja da presença do apóstolo. É também uma ação soberana de Deus, permitindo que isso aconteça, preservando o apóstolo e separando para entregar a ele estas revelações. Então nós temos um dos livros mais intrigantes da Bíblia diante de nós, que é o livro de Apocalipse. E nós vamos fazer dois movimentos aqui hoje. O primeiro movimento é uma panorâmica do livro de Apocalipse. E o segundo movimento nosso, dessa noite de conexão, é o Que Palavra, com uma oportunidade para você fazer perguntas sobre o livro de Apocalipse, sobre as conjunturas que nós estamos vivendo, sobre esse link, essa ligação da pandemia relacionada ao Covid com aquilo que o livro de Apocalipse antecipa, prevê para nós. Nós não vamos ler o livro inteiro, né? Vamos dar uma panorâmica no livro todo, mas já no começo do livro de Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos um enunciado de Jesus, quando se apresenta a João, dizendo a João que vai mostrar a ele as coisas que são e as coisas que devem acontecer depois das coisas que estão sendo vivenciadas naquele momento. O Senhor Jesus se apresenta a João, se revela a João, dizendo para ele que ele não deveria temer diante daquela visão assustadora que ele está tendo ali. No capítulo 1, versículo 19, Jesus diz para ele: escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas, não é? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, ele vai ver coisas que já eram nos dias dele, e ele haveria de ver coisas que aconteceriam depois destas coisas que seriam mostradas, que já estavam acontecendo, que já haviam acontecido na história da redenção. Eu quero te convidar a ler, na verdade, um capítulo que, para mim, na minha perspectiva como leitor, estudante de Apocalipse, é o capítulo central de Apocalipse, que é o 4.
Se você puder abrir a tua Bíblia aí, abra comigo no capítulo 4. Capítulo 4, versículos de 1 em diante. Eu quero destacar aqui para nós, porque que esse capítulo é o central do livro, e depois vamos fazer uma panorâmica rápida sobre o conteúdo desse livro e o significado dele para nós, e onde é que isso se encaixa numa conjuntura nossa de uma grande crise mundial. Para nós, a nossa geração aqui, nunca vivemos uma crise como esta. Algumas pessoas que estão entre nós vivenciaram tanto a pandemia, talvez aqui muitos poucos, a turma que estaria aí com 100 anos de idade, quando a gente fala alguns, estamos pensando aqui alguém, por exemplo, como nossa querida Maria Marques, que viveu na infância a pandemia lá de trás, do influenza, né, 1918, ela está com seus 103 anos, então era recém-nascida quando aconteceu lá atrás, termina por volta de 1920. Alguns pouquíssimos hoje vivenciaram uma crise mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. Muitos entre nós ainda vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, que foi uma grande crise. Viveram algumas crises econômicas, mas nada, para nossa geração aqui, nada tão grave como o que estamos vivendo hoje. Nada tão, vamos dizer aqui, na linguagem popular, que não é uma linguagem muito técnica, segundo a Bíblia, pelo significado de Apocalipse, mas num significado coloquial que a palavra Apocalipse acabou tomando, nada tão apocalíptico como o que estamos vivendo hoje, que afeta a saúde, que pode promover milhões de mortes pelo mundo afora e que também vem causando um grande estrago, um grande dano político, econômico, ideológico, acentuando diferenças pelo mundo afora. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Lembrando que tinha coisas que já eram. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Para mim, isso aqui resume Apocalipse. Para mim, isso aqui é a mensagem central de Apocalipse. No centro do universo há um trono, e neste trono tem alguém assentado. E esse alguém é o Criador do universo. É o Senhor Jesus assentado à destra de Deus. Nesse trono está Deus e Jesus, o Cordeiro. É isso que o texto vai mostrar aqui então. Ele diz: eis que o que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses seres angelicais aqui estão em número de 24 para apontar, para sinalizar Igreja do Velho e do Novo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos. O povo de Deus é chamado de 12 tribos no Velho Testamento, e a igreja é chamada de comunidade apostólica, a igreja apostólica no Novo Testamento, em cima da fé revelada aos pilares da igreja, que são os 12 apóstolos do começo da igreja. Isso não tem nada a ver com apóstolos modernos. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Aqui uma referência ao Espírito Santo de Deus como Espírito pleno e perfeito. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por detrás. O primeiro ser é semelhante a um leão, o segundo a um novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Ezequiel vai chamar esses seres, vai falar também desses seres. Isaías vai falar desses seres, chamá-los de querubins.
São seres de uma ordem maior do que anjos, estão diante de Deus. E ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se assenta, ou que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse Deus revelado, assentado num trono no centro do universo, é apresentado por João como o Criador de todas as coisas, o Criador de todas as galáxias, Criador do universo, Criador de todos os planetas, Criador de todos os astros, Criador da terra, Criador, fonte da vida na terra, e não somente como sendo o Criador. O que está sendo dito aqui é que o Criador está sentado no trono e governa a história humana, que por mais que ela pareça desgovernada, por mais que ela pareça algumas vezes caótica, na verdade há um Senhor soberano governando, e todas as coisas que acontecem dentro de um propósito, dentro de um plano, dentro de uma contingência divina, dentro de um governo divino, dentro de um propósito divino, dentro de uma ação divina sobre a história humana. Se você continuar a leitura, o capítulo 5 continua esta visão do trono. Ele diz: eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, o Senhor, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E um anjo forte proclama, grita com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ele diz: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o selo, nem mesmo olhar para ele. Nenhum ser que estava no céu, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum ser vivo sobre a terra, nenhum ser morto, nenhum ser que já havia passado na história. Ou seja, ele está dizendo: Abraão não pode abrir esse livro, Davi não pode abrir esse livro, Ezequiel não pode abrir, Isaías não pode abrir, Daniel não pode abrir o livro, João não podia abrir o livro e ele chora quando tem a visão, Maria, mãe de Jesus, não pode abrir o livro, Paulo não pode abrir o livro, ninguém podia abrir o livro. E o anjo pergunta: quem é digno? A resposta: ninguém pode abrir o livro, nem olhar para ele. Então, João, em meio às suas lágrimas, ouve uma voz de um ancião dizendo no versículo 5: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como o Messias é chamado no Velho Testamento, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Aqui falando chifre quer dizer poder. 7 chifres quer dizer todo poder, um poder absoluto. 7 olhos, sabedoria, ciência absoluta, visão plena. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, a sua onisciência por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, quando ele toma o livro, o texto diz: os anciãos, os seres viventes, se prostram diante de Deus, entoam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Até aqui está bom. Depois nós vamos destacando algumas partes mais de Apocalipse. A cena aqui é a cena central do livro de Apocalipse.
João é levado ao céu, no céu ele vê um trono, ele vê um ser assentado sobre o trono, que ele descreve como tendo uma aparência de um diamante polido, como uma pedra preciosa, brilhante, reluzindo, uma luz extraordinária. Anjos ao redor daquele trono, querubins ao redor daquele trono, seres de ordem maior, não terrenos, não terrestres, seres de uma ordem superior de seres humanos, outras criações de Deus, diante de Deus, com uma reverência, uma atitude de adoração e louvor profundo a Deus. E ele diz que há um trono, e nesse trono o Senhor assentado. E esse Senhor tem um livro selado na mão. E há uma pergunta que é: quem é digno de abrir o livro? Ninguém pode abrir, ninguém pode entender, ninguém pode discernir o que tem naquele livro. Esse livro é a história humana, é o livro que revela o sentido da história, é o livro que revela o propósito da história, é o livro que revela o rumo da história humana. Aqui, o livro está na mão de Deus, significando que a autoria é dele. Aqui o livro está lacrado, selado, fechado, porque sem a permissão do dono ninguém vai ler esse livro, ninguém vai saber o que ele tem em mente, porque ele criou, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o sentido, qual é o propósito da história humana. Ninguém pode acessar, entender essas coisas. A filosofia não tem essa resposta, a sociologia não tem, a teologia não tem. Sem que Deus revele, ninguém tem essa resposta. A resposta está no livro, o livro está lacrado, e aqui o selado tanto significa fechado, como significa também completo. Ele está escrito por dentro e por fora, que não era comum naqueles dias. E quando diz por dentro e por fora, diz que tem um conteúdo largo, longo, que contempla toda a extensão da história. E a cena do livro, a cena da visão é: Jesus surge no cenário, diante do trono de Deus, toma o livro e começa a quebrar os selos daquele livro. Então, basicamente, o que nós temos nesse livro de Apocalipse, que é parte desse livro todo da história da redenção, desse livro todo da revelação da história humana, esse livro que contém o plano de Deus, que contém os caminhos de Deus, as intenções de Deus, os atos jurídicos de Deus ao longo da história, esse livro que contém a destinação da história, o começo, o meio e o fim da história humana. Esse livro é aberto por Jesus e a revelação é dada a nós. Nós podemos, por meio de Jesus, receber a revelação de Deus. Jesus é aquele que media essa revelação, é o portador da revelação divina e é quem a traz a nós. Então, basicamente, o que temos no livro de Apocalipse? Você tem, no começo do livro, capítulo 1, uma visão que João tem de Jesus, o encontro de João com Jesus na chamada ilha de Patmos. Jesus vai lá onde João está e traz essa revelação a ele. O autor desse livro, então, o apóstolo João. Há grandes, vastas discussões sobre que João era esse, mas não tem nenhuma razão séria, consistente, forte para entender que fosse outro João que não o apóstolo de Jesus. Só mesmo a ideia de alguém que disse: não era João o apóstolo, era um outro João, era um João presbítero que não era o João o apóstolo, mas não tem nenhuma razão séria, consistente para se acreditar nisso. Todos os motivos mais sérios na verdade, para acreditar que é João, até pela forma como ele se apresenta. Eu, João, pronto, todo mundo sabe quem ele é. E não tinha nenhum João mais conhecido que João, o apóstolo, na igreja daqueles dias. E com tamanha autoridade como ele, João. O ano seria ano 95, 96. Esse João, o apóstolo, que é presbítero na cidade de Éfeso. E de Éfeso, ele é exilado na ilha de Patmos. E nós temos todos os indícios que João, o apóstolo, termina seus dias, de fato, em Éfeso. Sua influência sobre aquela igreja. João está, então, exilado na ilha de Patmos. E de lá, ele manda, então, esta mensagem. Ele recebe essa revelação, redige esse livro,
um amanuense, alguém o ajuda, escreve ele ancião, e esse livro é remetido à igreja de Éfeso, e através da igreja de Éfeso, que é uma igreja estratégica na Ásia, que é uma igreja estratégica para a igreja do mundo naquela época, essa mensagem é espalhada para toda a igreja naqueles dias então. Nós temos basicamente nesse capítulo 1 então, essa visão que João tem de Jesus. Já havia se passado mais de 60 anos que João não havia estado com Jesus e agora ele vê o Senhor novamente. Mas a visão é gloriosa, ele vê Jesus de uma forma gloriosa, ele vê Jesus em glória, em poder. E quando ele o vê, ele cai aos pés de Jesus como morto. É interessante, algumas pessoas às vezes barateiam tanto uma visão de Jesus, né? Elas falam, eu vi Jesus. João, que era amigo de Jesus, quando vê Jesus, cai como morto diante de Jesus. Ele cai como morto porque a presença de Jesus é gloriosa. A presença é muito forte. E ele vê Jesus e Jesus tem nas mãos, ele diz, 7 candeeiros de ouro. Jesus está, na verdade, andando no meio dos candeeiros de ouro com 7 estrelas nas suas mãos. E ele diz que as 7 estrelas são 7 anjos, 7 mensageiros, que ele vai enviar às 7 igrejas para falar a palavra dele às igrejas. 7 candeeiros são 7 igrejas e cada uma das igrejas tem um porta-voz, cada uma das igrejas tem os seus pregadores, tem os seus expoentes da revelação da Escritura, e esses expoentes da revelação da Escritura, então, vão até elas, ou nelas leem a carta de João, leem a revelação de João. Você tem aí cartas para 7 igrejas que estão ao redor da igreja de Jerusalém, que estão em torno da igreja de Jerusalém, aliás, da igreja de Éfeso, e essas igrejas recebem as cartas, e na verdade 7 cartas é porque são cartas à igreja toda, em todos os tempos, em todos os lugares. Por isso é que Jesus escreve 7 cartas às 7 igrejas. Então você tem capítulo 2, capítulo 3, o conteúdo destas cartas que são escritas às igrejas. Pode passar aí o próximo slide. Essas cartas que são escritas às 7 igrejas. Você tem ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, Jesus escreve, direciona a mensagem a cada uma dessas igrejas, falando sobre problemas que aquelas igrejas estavam vivendo, que na verdade são problemas que a igreja tem vivido ao longo da história. São promessas para a igreja ao longo da história, são exortações para a igreja ao longo da história. E são características da igreja, virtudes da igreja ao longo da história. Então, você tem aí as repreensões, um quadro muito interessante de pecados, características de como Jesus se apresenta em cada uma delas e de como Jesus, então, exorta cada uma igreja, como Jesus faz promessas a cada uma das igrejas e as chama a continuar perseverantes diante das lutas, angústias que eles têm vivido. Capítulo 4 e 5, então, nós temos essa visão que lemos do trono de Deus, e essa visão culmina com uma visão do livro, então, selado com 7 selos, e no capítulo 6 agora, nós temos os livros, ou os selos, sendo quebrados e o livro sendo aberto. E aí, muito interessante, algumas pessoas falam assim, o texto diz, foi quebrado o primeiro selo e já deu para ler o livro. Algumas pessoas perguntam, como que quebra um selo e já dá para ler o livro? Nós temos que lembrar que tudo é simbólico. Tudo aqui é simbólico, tá? Não é um livro literal, é como ele descreve o processo da revelação. Usando essa cena de um rolo de um livro, que é isso que está na imagem aqui. Quando fala de um livro, é de um livro enrolado. É um pergaminho com 7 lacres ao redor dele. E à medida que os lacres vão sendo quebrados, a visão vai sendo mostrada. Então, o primeiro selo é quebrado, nós temos um cavalo branco. Tem uma grande discussão sobre o que é o cavalo branco. Alguns entendem que é o anticristo. Alguns entendem que eram os partas. Alguns entendem que era, na verdade, Cristo Jesus. Eu sou adepto da interpretação mais antiga que tem, que é a interpretação mais corriqueira na igreja primitiva. Que, na verdade, o cavalo branco é o evangelho sendo
anunciado, a história aqui narrada, o quebrar do selo se abre com a principal coisa que acontece na história, que é o evangelho sendo entregue. E o evangelho sai vencendo para vencer. Não há muito fundamento aqui para dizer que é o anticristo, porque o branco nunca é atribuído a Satanás, né, como aqui no texto é atribuído a esse cavalo branco. Nunca a Bíblia diz também que Satanás tem coroa. Só no capítulo 9, os seres enviados por Satanás, é dito que eles têm como que coroa aqui, no sentido de, a palavra aqui é mais forte para coroa, que é a palavra estéfanos, não diadema. Satanás tem diademas e não estéfanos. Aqui ele é branco e tem estéfanos, que é coroa, ligado sempre a Cristo, ao povo de Deus, à obra do Senhor Deus na terra. Então, o texto simplesmente diz que o evangelho sai vencendo, e para vencer a proclamação do evangelho, daí um cavaleiro com um arco na mão, uma arma de ataque de longo alcance. E aí o que vai acontecer diante da expansão do evangelho, do crescimento da igreja? Um segundo selo aparece, surge então um cavalo vermelho, e esse selo fala que a história humana será uma história de banhos de sangue. Por isso que o cavalo é vermelho. Guerras, mortes por guerras, espada. Segundo, o terceiro cavalo, o texto diz, é um cavalo preto. E ele está aqui falando de uma medida de trigo por 1 denário, 3 de cevada por 1 denário. Aqui é uma carestia absurda. Uma medida, 1/4 de trigo pelo salário de um dia de trabalho. É uma carestia. 3 medidas de cevada por 1 denário. É caríssimo, caríssimo. E há uma ordem. Aqui é interessante que no meio da tragédia há um consolo. Ele diz, não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou não danifiques o azeite e o vinho. É interessante que esse dano, essa carestia, essa realidade de fome, de especulação com alimentação, tem um limite estabelecido pelo próprio Deus. O trigo e a cevada, uma carestia absurda, mas ao mesmo tempo Deus diz aqui, não vai faltar o vinho, não vai faltar o azeite, ou seja, a plantação da uva, a plantação da azeitona, que era uma das bases da economia e alimentação daqueles dias. Há um limite estabelecido por Deus até onde o caos vai. Depois nós temos um outro cavalo, que é um cavalo, você tem aqui o cavalo preto, o cavalo agora que é pardo, na verdade, aparece aqui amarelo, mas a palavra chloros quer dizer desbotado, um cavalo sem cor, pálido, empalidecido, meio esverdeado, como um cadáver. A ideia é um cavalo da cor de cadáver, e o cavaleiro dele se chama Morte, e o inferno segue esse cavaleiro, o Hades, o mundo dos mortos, segue esse cavalo, e é dado a ele uma autoridade sobre a 4ª parte da terra, 1/4 da terra, para matar a espada, fome, mortandade aqui, pandemia, epidemia, e por meio de feras e acidentes, mortes de todas as espécies, morte de formas variadas. Ou seja, ele está dizendo que a história humana vai ser uma história de carestia, de exploração, de mercado voraz, selvagem, e vai ser uma história de morte, vai ser uma história trágica. A história humana, segundo esse selo, vai sempre ser uma história de grandes mortandades por diversificados motivos. O 5º selo, ele diz que a história será uma história de hostilidade, de perseguição aos que seguem ao Senhor. Ele fala dos mártires, debaixo do altar de Deus, perguntando, até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue? E Deus diz, enquanto não se completar o número dos que devem ser mortos por causa do Evangelho, eu não vou vingar a morte de vocês. Tem um tempo. A história continua numa linha, numa sequência, que só quando completar o número dos mártires ela se encerra. Então, nós temos depois disso, esses mártires, é dado a eles descansar, aguardar com roupas brancas, justificados, perdoados, salvos, até que complete o número dos que vão morrer por causa do Evangelho. Uma curiosidade sobre hoje, todos os anos morrem cerca de 100 mil pessoas por causa de sua fé. São executadas porque são cristãos, principalmente em países muçulmanos e países marxistas. São executados, perseguidos, hostilizados por causa disso. O 6º selo, vem o 6º selo agora, e o sol se torna negro como saco de
como um saco de crina, diz o texto, a lua como sangue, e aí o céu se recolhe como um pergaminho, os montes, ilhas são movidos do lugar, e aí os reis, os grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres, se escondem nas cavernas e nos penhascos, nos montes e rochedos. E o texto diz, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, que é Jesus. Esse sexto selo agora fala do grande dia da ira. Esse sexto selo é a ira do Cordeiro contra os moradores da terra. O sexto selo fala de Jesus não amando, fala de Jesus não perdoando, fala de Jesus não dizendo vai, não peque mais. Ele fala de Jesus dizendo cansei de te ver pecar, agora é hora do juízo. Agora esse texto fala de Jesus chamando os comandantes, os ricos, os gananciosos, os poderosos, os políticos, os escravos, os livres, os brancos, os negros, os índios, de Jesus chamando cada cidadão da humanidade para uma conversa, e é o momento do juízo exercido pelo Cordeiro de Deus Jesus, condenando a humanidade, porque está irado com ela por causa de seus pecados. Nessa cena, há um destaque para 144 mil, que as testemunhas de Jeová insistem que são 144 vagas lá no céu, e não tem nada a ver, isso é uma interpretação totalmente equivocada, fora de contexto de Apocalipse, fora do significado do texto. O texto diz que há 144 mil selados por Deus de Israel. Aqui ele diz 12 mil de cada tribo de Israel, e estes selados, mais adiante no capítulo 14, ele vai dizer que são a primícia daqueles que são salvos. E aí tem que entender primícia no Velho Testamento para entender a figura aqui. A primícia eram os primeiros frutos levados ao templo, como oferta a Deus, como sinal de que viria uma grande colheita depois. Então aqui ele está falando dos primeiros convertidos a Deus, sendo sinal dos outros convertidos de todas as tribos, línguas, povos, nações que viriam diante de Deus. Então, a sequência do texto é a visão dos 144 mil, primícia, e depois a visão da grande multidão dos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, não há literalidade em 144 mil. 144 mil é carregado da ideia de primícia. Ele viu a primícia e depois viu a colheita toda, tá? É simplesmente isso, não complica isso mais. E aí o sétimo selo, finalmente, o sétimo selo, quando toca, tem silêncio no céu meia hora, e, na verdade, o sétimo selo vira 7 trombetas. E aí vou dar uma passada voando por cima das 7 trombetas. O sétimo selo, quando se rompe, ele mostra os crentes, os santos orando. E aqui é muito sensacional, irmãos. Eu acho linda essa cena. Os santos, ele diz, as orações dos santos são juntadas ao incenso, apresentadas a Deus e atirada para a terra. Ou seja, você quer saber uma coisa importante que você faz como crente hoje em dia? É orar a Deus. Ore pelo seu presidente, ore pelo seu governador do estado. A turma fica assim, se ora pelo presidente, não ora pelo governador, porque não gosta do governador, porque diverge do presidente. Se ora pelo governador, não ora pelo presidente, porque odeia o presidente. Deixa de ser um cristão carnal e faz o que a Bíblia manda. Ora pelo Bolsonaro, pelo Dória, ore pelo prefeito Bruno, ore pelos vereadores, ore pelos deputados estaduais, federais, senadores, não interessa o partido, o nome, você é crente, você é sacerdote, e a sua obrigação não é com partido e ideologia, é com a palavra de Deus. Ela manda você orar, seja quem for que estiver no poder. Então obedece a Bíblia em nome de Jesus. E aqui ele diz que os crentes oram e as orações sobem à presença de Deus. Sabe o que acontece? Quando o governante é tolo, essa mesma oração que sobe é jogada na terra. E se o governante faz o que Deus manda, ele é abençoado pela nossa oração. E se ele não faz o que Deus manda, ele é julgado pela nossa oração. Então por isso você precisa orar por todos. Tá? Para com essa ideologização da fé. Ore por todos. Então o texto vai dizer que quando as orações são atiradas à terra,
Isso significa que Deus executa seu plano glorioso através das orações dos santos. As coisas que acontecem através das orações dos santos, dos crentes. E aí, quando elas vêm à terra, os anjos se posicionam e começam a tocar 7 trombetas. Trombeta aqui quer dizer alerta, alarme. A trombeta era tocada quando o inimigo ia invadir a cidade, quando o rei estava se aproximando da cidade, ou quando havia uma convocação de uma grande assembleia. Então a trombeta aqui é convocação dos crentes, é alerta para a igreja, é o alarme da casa tocando porque o ladrão está invadindo. Então preste atenção, cada trombeta que toca é um sinal, é um alerta. A primeira trombeta toca, cai fogo do céu misturado com sangue, e isso vem para a terra, e a terça parte das árvores, do verde da terra é destruída. A destruição da terra como um sinal de que a trombeta está tocando. A segunda trombeta, o texto diz que cai no mar, e o mar, a morte da vida no mar, a extinção da vida, a destruição da vida do mar, a complicação da própria embarcação no mar por causa da destruição que o ser humano, na sua ganância e cegueira, promove, é sinal da ação de Deus, ou da trombeta de Deus, é um alerta de Deus para nós. Quando você vê isso acontecer, quando você percebe que uma grande montanha ardendo em chamas cai no mar, e a vida marítima é comprometida, grande parte dela é comprometida, preste atenção, sinal do que Deus, sinal da trombeta. Terceira trombeta, toca, e aí as águas, as fontes, os rios, a água doce, uma estrela cai, transforma essa água em água amarga, água poluída. Você quer ver um bom sinal para você? Vai lá no Tietê beber água, né? Você vai ver um bom sinal do que o ser humano tem feito com a terra. Isso é sinal da queda, da ruptura pecaminosa do homem com Deus, tornando o predador do planeta e não governante do planeta, tornando o mal, péssimo mordomo, um dos princípios centrais da Bíblia, da mordomia. A terceira trombeta, então, as águas amargosas, a destruição das fontes da água. Quarta trombeta toca, e aqui afeta o sol, a lua, as estrelas, parte escurece, parte não brilha mais, ou seja, a ideia aqui é que algo acontece na atmosfera que afeta a vida na terra, que afeta a estrutura da vida na terra. E aqui ele vê uma águia voando no meio do céu, dizendo, ai, ai dos que moram sobre a terra, porque ainda tem trombetas a serem tocadas, e a história está seguindo o andamento que Deus disse que terá. A quinta trombeta, ele fala da ação de Satanás, de Satanás como uma estrela que cai do céu, na mesma figura do capítulo 12, abre a tampa de um poço, que é uma espécie de portal, através dos quais os demônios têm acesso à terra, porque eles não são seres da terra, eles são seres de outra dimensão, mas atuam na terra. Então, esses anjos demoníacos atuam na terra através de Satanás, e aí ele fala de várias características da ação de Satanás na terra, e eles vão atacar os homens, não a natureza, e eles ferroam os homens, né, como se fossem escorpiões, e o veneno deles atormenta os homens, tiram a vida, tira o sentido da vida dos homens. E esse ser que vem, cai na terra, é chamado de Abaddon e Apolion, que é destruidor. Ele veio, como disse Jesus, matar, roubar e destruir. Então a ação de Satanás na terra, enganando, seduzindo, trazendo ideologia, influenciando a arte, influenciando a cultura, influenciando o mercado, influenciando governos, influenciando a política, influenciando todas as áreas da vida humana, é sinal, é trombeta de Deus tocando, mostrando que está caminhando na direção que Deus caminharia. E aí, a sexta trombeta toca, e aqui ele fala de seres espirituais, preparados para a hora, dia, mês, ano, para que matasse a terça parte dos homens. Ou seja, você tem uma hora que uma terça parte é morta, você tem uma hora que a outra terça parte é morta. Você tem aqui, mais uma vez, dizendo que a história humana será uma história de mortandade, será uma história de flagelos,
fogo, fumaça, enxofre que sai da boca e mata a terça parte dos homens. Ou seja, tudo isso aqui, gente, toda essa cena não é um filme de terror. É só dizendo que todas as vezes que nós percebemos a morte é o salário do pecado, o fato de sermos mortais é uma trombeta tocando, dizendo que nós não somos quem achamos que somos. Que nós não somos governantes, que nós não somos donos da história. Que Deus é quem tem a história na mão. E toda hora nos lembra a nossa mortalidade. Nos lembra que não somos donos, que não somos deuses, que somos mortais, que nós somos falíveis, frágeis. Versículo 20 diz: e os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o triste, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, o que acontece, o que ele está dizendo aqui, que por mais que a humanidade seja ferida com pandemia, com epidemia, com catástrofe, com terremoto, com tsunami, com guerra, com fome, por mais que a humanidade seja assolada com os piores flagelos, ela não se arrepende, ela é arrogante, ela é soberba, ela enfrenta a Deus, ela resiste a Deus, ela nega a Deus, ela distorce as coisas de Deus. Esse é o cenário, isso é uma trombeta tocando. Esse sinal de quando a humanidade é soberba. Isso aqui me lembra o que aconteceu depois da pandemia de 1918. Quando ela se encerrou, as pessoas saíram pelas ruas e fizeram um dos piores, mais degradados carnavais da história do Brasil. Eram dias de embriaguez, de orgias, de promiscuidade, as pessoas celebrando porque o mundo não havia acabado. A mensagem não é essa, não é que o mundo vai acabar. A mensagem é: observe as mortes e entenda que Deus está chamando ao arrependimento. Essa é a mensagem. Então, João depois tem a visão de 7 trovões, ele não revela o que é. Ele ia escrever, Deus disse: não escreve, sela, isso não é para contar aos homens. Capítulo 11, ele tem a visão das 2 testemunhas, e aqui a figura das 2 testemunhas, Moisés e Elias. Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, ou seja, é a revelação da Escritura. Tem muita gente esperando Elias voltar e Moisés voltar pregando de novo. Não é isso, é que o testemunho do Evangelho revelado na lei mosaica, revelado no testemunho dos profetas e agora proclamado no Evangelho, é perseguido, é morto, é queimado, é rechaçado pelos homens. E parece que algumas vezes ele vai apagar o Evangelho. Aí as testemunhas morrem, mas Deus dá vida de novo e ressuscita. E Deus protege o testemunho. 2 testemunhas, é o testemunho verdadeiro. Moisés e Elias, símbolo da revelação da Escritura. É que a Escritura está falando em nome de Deus na terra, mas a Escritura é resistida. Capítulo 12, você tem agora ele falando da história da redenção, de lá atrás, a humanidade como uma mulher grávida, desde Eva, quando Deus promete que haveria de vir um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e aí essa mulher é Eva ao longo da história, são as mulheres, porque de qualquer uma mulher poderia nascer, é a nação de Israel, é a tribo de Judá, é a família de Davi, dentro da tribo de Judá, família real, e finalmente Maria, de quem Jesus nasce. O dragão quer devorar o menino, Deus não permite. Depois Deus arrebata, leva o menino para diante de si. Ele conta a cena do céu, da queda e expulsão de Satanás para a terra, e aí vai dizer como Satanás vai agir na terra para resistir ao povo de Jesus, para resistir aos descendentes da mulher, ou seja, aos descendentes da fé do Velho Testamento, a fé que havia lá no começo em Eva, do Messias que viria, a fé em Noé, do Messias que viria, a fé em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, os reis, Davi, a fé no Messias que viria, a fé no Messias que veio agora no Novo Testamento. Então, aqui, Satanás vai perseguir os descendentes da mulher, os continuadores da história da mulher do Velho Testamento. Como Satanás vai perseguir? Capítulo
12, capítulo 13, diz, ele vai usar dois esquemas. Um esquema de reis e reinos, um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, e um esquema de um animal de 2 chifres, que é falsa religião. Ou seja, poder político, econômico, falso, manipulado por Satanás, um poder corrompido por Satanás. O poder político é a autoridade de Deus, mas Satanás entra no coração dos homens e corrompe aqueles que deveriam promover justiça, promovem injustiça e maldade. Então, aqui, Satanás vai usar o poder público, o poder humano, os reis, os governos. Por isso que a Bíblia manda orar por eles, para que Satanás não faça o que quer deles. E vai usar a falsa religião, falsos cultos, falsas crenças, falsas religiões, falsos profetas, falsos crentes, falsos livros sagrados. Satanás vai usar isso para atacar a humanidade e vai marcar e carimbar a humanidade no seu jeito de viver e de pensar. Então, nós temos aqui 4 vozes na sequência. No capítulo 14, a visão dos remidos salvos no monte de Deus, e aí ele fala das 4 vozes, a voz do evangelho que vai ser pregada, a voz da queda de Babilônia, que é a sociedade humana corrompida, caída, maligna, pecaminosa, uma voz dizendo que ela cairá, e você tem uma terceira voz, dizendo que aqueles que têm a marca da besta vão ser julgados, aqueles que seguem a falsa religião, o falso governo vão ser julgados e condenados, e uma quarta voz dos bem-aventurados que morrem em Cristo. Você tem uma visão agora da ceifa e da vídima como figuras do juízo final, da colheita no final, e aí nós temos os 7 flagelos, que são a expressão dos 7 últimos flagelos ou últimas punições que Deus trará à humanidade. E aí, essa agora já não é as punições temporárias que não geram arrependimento, mas que se fazem necessário porque Deus é santo. Mas agora, os flagelos finais, que Deus agora derrama uma taça no mar, ele se torna em sangue e morre todo ser vivente. Ou seja, lá atrás, terça parte, agora tudo, é o juízo final. Segundo flagelo, o primeiro flagelo, aliás, a taça na terra e os homens morrem, são destruídos por úlceras malignas e perniciosas. Segundo, no mar. Terceiro flagelo, nos rios, nas fontes, e tudo é destruído. E o juízo aí estabelecido. O quarto flagelo é derramado sobre o sol, e aí o sol queima os homens, eles blasfemam o nome de Deus, aquele que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependem, ou seja, não haverá arrependimento de última hora. Quem não se arrependeu agora não vai arrepender também no juízo final. Aí o quinto flagelo, aliás, falamos aqui, não se arrepende, o sexto flagelo, aí ele fala da grande batalha, da batalha final, quando Satanás se levanta contra a igreja e o juízo de Deus vem sobre ele. O sétimo flagelo, aí a grande voz do santuário de Deus diz, feito está, acabou, encerrou. E aí, terminando o Apocalipse, nós temos, pode passar aí para frente o slide, nós temos agora como Deus vai destruir seus inimigos. Primeiro inimigo, a Babilônia, a sociedade corrompida. Capítulo 17, capítulo 18, ele vai fazer aos moldes dos profetas do Velho Testamento, decreta a queda e o canto fúnebre da queda da sociedade. Essa sociedade como está, cairá e não continuará. E só um vírus já pode perturbar tudo, imagina a volta gloriosa de Jesus. E aí, quando Babilônia cair, haverá júbilo no céu. Os crentes, os santos, vão festejar quando a sociedade humana chorar, cair. Depois, você tem como Deus vai derrotar seus inimigos, a besta, aquela que é o poder político corrompido. Depois, o segundo, que é a religião corrompida. Deus derrotará esses inimigos. E por último, capítulo 20, Deus derrotará Satanás. E aí, terminando Apocalipse capítulo 21, ele tem uma visão, novo céu e nova terra. E aí ele descreve o novo céu, a nova terra. Quem entrará no novo céu e na nova terra, encerra o livro selando, lacrando e dizendo, não acrescenta nada, não coloca mais nenhuma coisa nesse livro, porque ele está completo, não precisa de acréscimo de ninguém. E aí, dá para encerrar lendo o finalzinho do capítulo e a aplicação final para nós. Capítulo 22 de Apocalipse, ele diz, eu, João, sou quem, versículo 8, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os
pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele disse, não, não faz isso, eu sou servo teu. Não se adora anjo, não se adora seres humanos, não se encurva em adoração diante de nenhuma criatura, a não ser só do Criador. Harmonia com o Velho Testamento, com os mandamentos, o primeiro dos mandamentos. E dos que guardam a palavra desse livro, adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui é a exortação. Você não acredita em nada disso? Então continue não acreditando, é o que ele está dizendo. Mas você acredita, continue se santificando, continue orando, continue buscando Deus, continue sendo crente, continue adorando o Senhor, continue esperando a volta de Jesus, continue atento e alerta com as trombetas tocando, continue esperando aquilo que Deus tem dito e tem falado. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mentiu, roubou, trapaceou, foi promíscuo, foi corrompido, foi idólatra, foi feiticeiro, desobedeceu, quebrou os mandamentos, não adorou só Deus, adorou outros deuses, fez para si imagens de escultura, não guardou o dia santo do Senhor, o descanso sagrado do Senhor, adulterou, matou, foi cobiçoso, foi mentiroso, foi arrogante, soberbo, vai receber segundo as suas obras. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora, ele diz, ficarão os feiticeiros, os que praticam artes mágicas, animistas, os impuros. Aqui a palavra impuros é os pornôs, os pornográficos, os que vivem orgias, os que vivem libertinamente na sexualidade, os assassinos, aqueles que matam outras pessoas, os idólatras, aqueles que adoram ídolos vivos e mortos, aqueles que idolatram pessoas, cantores, líderes religiosos, são idólatras. Todo aquele que ama e pratica a mentira, não crê na verdade. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas. E aqui é central em Apocalipse, não é palavra de João. Jesus assina no final dizendo, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Se você tem sede, se você está sedento, se você está com medo, se você está preocupado, se você está vazio, se você está culpado, se você está cheio de arrependimento, se você está quebrantado, doído na sua alma, ele diz, venha, venha e receba de graça da água da vida, venha e beba de graça de Jesus, do perdão dos pecados. Ele perdoa seu assassínio, ele perdoa sua impureza moral, sua idolatria, tudo ele perdoa e salva você. E você não precisa temer o fim, você não precisa temer Covid, você não precisa temer pandemia, você precisa confiar em Jesus. Essa é a mensagem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Sintetizando para nós, queridos, o que nós estamos vivendo nesses dias é, sem sombra de dúvida, a trombeta tocando. Sem sombra de dúvida, é flagelo de Deus sobre a humanidade por causa de seus pecados. Há todas as teorias, foi um acidente ou não foi, se é um acidente, se é uma guerra biológica. Isso não é o mais importante, saber se a China é vítima ou vilã. Para nós, a revelação da Escritura diz que estas coisas aconteceriam. E quando essas coisas acontecem, são sinais, são trombetas tocando, te chamando para estar em alerta. Porque Satanás está atuando para matar, roubar e destruir na face da terra. Porque Deus está exercendo juízos temporários, punições e advertências sobre essa humanidade endurecida que se afastou do seu Criador.
É a trombeta tocando, dizendo para mim e para você como igreja, que nós precisamos ser mais crentes, nós precisamos pregar mais, nós precisamos sustentar mais missionários, nós precisamos enviar mais missionários, nós precisamos, mais de nós, precisam se tornar missionários, nós precisamos investir mais na obra, no reino, na igreja, nós precisamos nos preocupar menos com a vida terrena, mais com o projeto e plano glorioso de Deus, porque somos parte dele. O texto nos diz lá atrás, no capítulo 5, quando lemos: Cristo é o Cordeiro de Deus que venceu, com o seu sangue nos comprou, nos constituiu reino e sacerdotes dele. É isso que somos, e nos chamou para ser reino e sacerdote deles. Quero te convidar para fechar seus olhos e orar. Apocalipse termina dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, Maranata. Vem, Senhor Jesus. E ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Meu querido irmão, Apocalipse não é um livro para você ler com arrepios, com frio na espinha. Apocalipse é um livro para você ler com louvores. É um livro para você ler com esperança. É um livro para você ler, para te dar segurança. Se você lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro, você é bem-aventurado, você é feliz. E você precisa pregar essa mensagem àqueles que ainda não lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que ainda não foram lavados e perdoados em Deus. Covid não é para você ficar com medo como crente. O Covid como crente é para você ficar mais crente. É para você santificar a sua vida. É para você pregar mais. É para você intensificar a sua vida cristã. É para nós sermos mais do que nunca sacerdotes e reino de Deus na terra. É para isso. É para erguermos as mãos aos céus e dizermos: Maranata, que venha o Senhor, que os sinais se cumpram e que Cristo venha de forma gloriosa. Essa é a maior aspiração da nossa alma. Nossa esperança não é OMS, não é Bolsonaro, não é ministro da saúde, seja quem for. Nossa esperança não é governador, nossa esperança não é prefeito. Nossa esperança é Deus assentado no trono glorioso, governando a história. Se Ele permitiu o Covid, faz parte do plano glorioso, porque a história caminha para o fim, mas caminha para a nossa redenção e salvação. Deus encha teu coração de esperança em nome de Jesus. Senhor, ajuda com paz e esperança quem está ouvindo agora. Ajuda com ânimo e fé quem está aqui ouvindo, no nome de Jesus. Renova, Deus, essa alegria, essa esperança da igreja, de saber que a história caminha para o fim. O Senhor não disse que seria uma história tranquila, que seria uma história maravilhosa, colorida. Não, o Senhor disse que seria uma história de sangue, de epidemia, de pandemia, de guerra, de terremoto, de caos, de tragédia, de morte, de guerra, de ataque satânico, que seria uma guerra, uma história de soberba humana, de dureza humana. Mas o Senhor disse também que é uma história governada pelo Senhor, que o Senhor já antecipou, escreveu assim, e assim será. Mas para aqueles que creem em Ti, é uma história de redenção, de esperança, de salvação. É uma história de vitória, de triunfo do Cordeiro e daqueles que confiam no Cordeiro. Que o Senhor nos ajude assim a ser mais crentes, em nome de Jesus. Amém, Deus Santo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar juntos? Ao único que é digno de receber ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei
Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos mais uma vez lá do começo. Ao único que é digno. Vamos. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Juntos! Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Nós estamos chegando aqui ao final do Conexão com Deus e nós teremos dentro de alguns instantes o Que Palavra. Depois dessa exposição profunda, verdadeira, tocante, missionária do livro do Apocalipse, nós vamos juntos aqui responder as suas perguntas, essas perguntas que você fez do livro do Apocalipse. É uma grande alegria para nós podermos responder a estas perguntas todas que você fez do livro do Apocalipse. Enquanto isso, querido, nós queremos dar esta informação para você. Está aí a conta da Igreja Presbiteriana da Penha e você pode fazer a sua contribuição online através aí do Banco Bradesco, na conta que aparece aí na sua tela agora. Nesse sentido, se você não conseguiu anotar esses números, você que é membro da igreja pode tirar a foto aí da sua televisão ou da tela, fazer um print aí da tela do seu celular e poder fazer a sua oferta e o seu dízimo nesse mês de abril que está começando agora. Deus abençoe a sua vida. Tempo de dificuldade também é tempo de generosidade, de nós continuarmos firmes, crendo que o Senhor Jesus não vai deixar faltar nada nas nossas casas e que a obra do Senhor continua, querido. Isso é a responsabilidade dos membros da igreja. Então você que está assistindo que não é membro da igreja, fique tranquilo. Você, se quiser ofertar também, seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas o Senhor é quem sustenta a sua obra através da fidelidade dos seus filhos que são fiéis. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vai começar o Que Palavra. Eu queria pedir para você mais uma vez compartilhar esse conteúdo e assim juntos a gente poder alcançar o maior número de pessoas. O Que Palavra geralmente dura 45 minutos e é a sua atenção que eu quero chamar. O pessoal da banda vai tocar uma música aqui, eu quero que vocês façam um instrumental. Enquanto isso, a gente vai arrumar aqui o cenário e vai começar o Que Palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, vai a banda!